Olá, estamos aqui com mais um IACEPcast. E aí, Psi? Trouxe aqui hoje para conversar com a gente o Lucas Barbosa. Um grande prazer, ele está aqui com a gente hoje. Um grandíssimo estudioso e conhecedor do tema sobre luto. A gente continua abordando o tema sobre luto e o Lucas veio aqui falar um pouquinho para a gente hoje sobre esse universo, sobre o luto em adultos, sobre avaliação, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Lucas, se apresenta aí para o Oi, pessoal. Muito Pri. obrigada por estar aqui, felizíssima de você estar aqui Eu fico hoje. feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Oi, gente, a minha câmera é aqui, ó. A gente cheio de câmeras, a gente tá popular agora. Eu sou Lucas Barbosa, eu sou psicólogo, aqui de Londrina, no Paraná. Então, você que tá assistindo ao redor do Brasil e do mundo, é porta, porteiro, o R é um pouquinho meio puxado, né? Eu tenho especialização em luto pela PUC de São Paulo e atualmente faço mestrado em psicologia na área de avaliação psicológica na Universidade Estadual de Londrina. E aí o tema do luto surge desde a graduação, e aí eu venho produzindo, trocando, me formando na temática em relação a luto e universo que a gente faz aí com o trabalho de luto. E Lucas, conta um pouquinho, como é que você se interessou por esse tema? Por que esse tema veio Uhum. dessa forma para você? É uma pergunta muito comum, ô Pri, porque a gente já vai ficando à vontade, tá? Quando as pessoas perguntam sobre qual é, né, o seu interesse e tudo mais. Geralmente, quem vai estudar luto tem uma história pessoal sobre luto, no caso, luto por morte. Aham. O meu interesse veio trabalhando com pacientes com câncer. Então, eu Uhum. tinha um estágio na graduação em psicologia da saúde e comecei a me interessar na temática que envolvia cuidados paliativos, e começa aí. Depois, com a terapia, a gente vai identificar os lutos na vida, né? Eu tive, então, a Sim, separação dos meus pais na adolescência, o que acho que isso contribui, então, para o meu interesse, desse rompimento de vínculo. rompimento. E Exato. esse é o que as pessoas não reconhecem como luto, né, Não Lucas? reconhece. Normalmente eles acham que luto é morte. E Isso. luto não é morte, né? Não, Só luto, morte. só morte, né? Eu É. gosto de uma frase do Colin Parks, um psiquiatra inglês. E ele diz o seguinte: luto é a morte é um dos eventos que a gente vai passar de tempos em tempos na vida. Então, o que que luto é? Luto é um processo que advém de alguma ruptura de vínculo significativo na minha história, que pode acontecer ao longo do desenvolvimento humano, na infância, na adolescência, Super. no adulto, na velhice. E aí a gente tá falando de perda do animal de estimação, a gente tá falando de separação, a gente tá falando de aposentadoria, a gente tá falando de desemprego, Mudança de cidade, totalmente rompimento amoroso, super, que são né? perdas não reconhecidas, né? Isso. A morte, ela tem um reconhecimento social muito maior. Então acaba que a valorização, né, ou a validação desse sofrimento vem pela morte, mas não. Luto é todo rompimento de vínculo significativo que eu preciso me adaptar, que eu preciso aprender a Aham. viver. Sim, eu acho tão importante falar disso, porque as pessoas ainda ficam presas a esse conceito de Sim. eu só reconheço o luto quando é por morte. Quando não é por morte, isso não é luto e tá tudo bem, né? Exato, e depende da morte, né? É uma morte natural? É uma morte por suicídio? Qual é Aham. o tabu que tem em relação ao tema? Então a gente tem variáveis ali muito significativas para compreender como essa morte é reconhecida e o luto é validado, reconhecido e vivido. E fala um pouco sobre essa coisa que eu acho que todo mundo que pensa no luto e que conhece um pouquinho, Sim. eles falam, das fases do luto, que tem que passar por todas as fases do luto, não sei o quê. Como que é isso? Ai, gente, foca em mim, edição. Isa que vai editar, foca em mim. É um tema polêmico? É. Sofri hate já na internet por falar isso? Também. Mas vou falar sobre. É importante dizer que a ideia de fase do luto ela é popularmente conhecida, acreditada, né, utilizada para explicar como o fenômeno se dá e se integra na vida cotidiana. Só que aí surgem algumas problemáticas, Pri, que é o seguinte. A ideia de fase do luto surge com a publicação de 1969 da Elizabeth Kubler-Ross, uma médica psiquiatra super famosa, que, salvo engano, o livro dela só não foi mais traduzido que a Bíblia, de tantas línguas que foi. Aham. E aí, lá nesse livro chamado Sobre a Morte e Morrer, que você consegue comprar, gente. Na Amazon tem, é baratinho. Ela fala sobre morte. Ela não fala sobre luto. E esse é o engano da galera. Por quê? Surge em 1969, 1970, um movimento muito grande dos Estados Unidos que é autoajuda. Aham. Então, o mais forte sobrevive, o mais forte garante ali, né, melhor status ou repertório de sobrevivência. E essa ideia de fases do luto
ganhou muito destaque porque se você passasse por essas fases, você tinha um sucesso, Isso. né? Então é como se você não pudesse paralisar, como você não pudesse sentir tristeza, ou você, né, chegar numa aceitação e depois não conseguir, você não poder retornar como era. Só que aí o que começou a acontecer? As pessoas começavam a viver e a teoria não dava conta da complexidade do fenômeno luto. Então já houve tentativa de pesquisa empírica para testar se isso funcionava ou não. O que foi encontrado? Que negação você encontrava ali o eixo, a explicação, o repertório comportamental, mas não dava conta no percurso da trajetória de vivenciar processo de luto. Porque o indivíduo oscilava muito, uma hora tava negando, aí tava com raiva, aí tava bem, depois negava novamente. E aí, como que a gente faz, né? A problemática tá, e obviamente as fases do luto não surgiram com essa proposta, né? Mas de aprisionar processos de luto. Colocar em caixinha, colocar e definir que deve ser assim. E se não for, você está num processo problemático Exato. do luto, É, né? o que a época chamava luto patológico ainda. Né? E hoje a gente tem outros termos para defini-lo. Mas aí é que tá, né? Virou mais uma cultura pop. Porque a Grey's Anatomy fala, né? Os Simpsons fala de forma correta, inclusive, né? Porque uma coisa importante destacar, ela fala de estágios do morrer. Morte é um fenômeno comum e parte do desenvolvimento humano, não é uma outra coisa. Você tá vivo, você morre. Só que luto é um processo que eu tenho ainda para aprender a lidar com a ausência. E isso garante ou permite uma perspectiva de continuidade da vida. Morte, quando uma morte acontece, sujeito, a gente não morreu ainda, não sabe, né? Mas não acontece. Né? Tanto que pra gente que vai estudar análise do comportamento, que vai entender a partir de ciência do comportamento, é que algo deixou de acontecer e de interagir. Sim. Então a morte é esse fenômeno, né? O deixar de acontecer. O luto, ele acontece. Ele é vivo, ele é contínuo, ele é duro, ele é difícil e que exige um aprendizado contínuo, porque a vida continua. Continua e tem que adaptar, é um processo sempre. de adaptação. Adaptação né? é a palavra-chave. Sempre para processos de luto. Então, Sim. a ideia de fase do luto ela ficou mais conhecida como uma cultura pop para descrever comportamentos, mas gerou uma confusão enorme. E aí ela não foi falar de estágios do luto em 69, ela foi falar numa obra póstuma em 2005. E aí ela continua, né? E aí tem David Kessler, por exemplo, que é um autor que continua a defender essa ideia de teorias de fases ou estágios, mas recebe muitas críticas hoje na comunidade científica do luto. Eu tô pensando, eu não sei, né? Você que estuda muito sobre isso, que assim, existe a descrição do comportamento. Assim, então, assim, a negação é um comportamento que ocorre e ela descreve isso. A barganha é um comportamento que ocorre e ela descreve isso. Sim. A questão das fases é o engessamento Isso. e achar que tem que passar por isso de tal forma para que você consiga completar e você Isso, passou bem pelo... Que é a ideia de onde o berço surge do capitalismo, que é a ideia da fase surge nos Estados Unidos. Então, se o mais forte sobrevive, se você passou, você não tem que passar por mais nada. Você é um vencedor. E aí é perigoso, porque vai voltar. Vai voltar. Né? Então, quando a gente está falando de classe de comportamento da negação, por exemplo, a gente está falando de negar, a gente está falando de questionar, a gente está falando de se perguntar, tem muita coisa envolvida. Sim. Né? E aceitar não significa que está tudo bem. Sim. Significa que temos algo a lidar. E aí também não é tarefa fácil. Então, a ideia da confusão de estágios ou fases do luto é justamente porque lá descreve pensamento, descreve sentimento, descreve comportamento público e manifesto, descreve muitas coisas que se misturam e se confundem. Porque quando você vai trabalhar com luto, você vai falar sobre luto, qual a primeira coisa que você fala? Sobre sentimento. E o sentimento, isoladamente, ele descreve um estado interno. Mas se você olhar o entorno, né, você não explica tudo. Sim. Então é um olhar bem amplo que a gente precisa para um fenômeno extremamente complexo. Sim. Né? E o que eu acho, até na hora que a gente falou da adaptação, assim, eu falo que o luto é viver uma ausência. E daí, na ausência, você tem que criar novas formas de se comportar e se adaptar naquela nova situação, né? E você tem que lidar com isso de diferentes maneiras em diferentes tempos. Assim, no começo isso pode ser muito intenso, essa mudança, mas depois de um tempo você percebe mais uma coisa, que essa ausência você teve que lidar de novo. E por isso que ele é um processo que ele vai e ele volta. Né? E é fundamental que oscile. Porque hoje a gente fala que o luto ele é movimento, e movimento é igual a aprender. A aprendizagem é a chave, você está aprendendo a todo momento. Sim.
né? E quando a gente está aprendendo, especialmente no luto, que mundo é esse que eu desconheço e quais reações são essas que até então são desconhecidas, que eu preciso compreender como isso faz sentido no mundo agora. E que é difícil, né? E eu gosto muito de uma frase de um autor chamado Kenneth Doka, norte-americano, e ele diz assim: vamos viver diversas perdas ao longo da vida e não fica mais fácil com a prática. Olha que legal. É muito legal, porque coloca a gente numa posição de pensar o luto como único. E a relação é única, por isso lutos são únicos. Então, o luto, a natureza do luto é o vínculo. Então, como que a gente se vincula? Primeiro para sobreviver, quando a gente nasce. Claro. Precisamos. Mas depois, na vida, a gente vai aprendendo a constituir vínculos com outras pessoas que são agradáveis, né, que evocam prazer pra gente, colocam ali condições pra gente se desenvolver. Então a gente se vincula a todo momento. Sim. E por isso que a gente vive processo de luto, porque um vínculo existe. Né? Lu, significa que quanto mais vínculo, mais sofrimento? Não necessariamente, tá? Não é sobre isso. Mas que todo vínculo único exige da gente um repertório. Né? Então, como é que você é com seu pai? Como é que você é com a sua mãe? Com seus filhos? Com o irmão? Né? Eu nunca esqueço que as pessoas vão fazer essa comparação. Sim. Nossa, eu sofri mais pela minha mãe do que pelo meu pai. E aí, acho que a comparação, ela é comum de acontecer, a gente compara mesmo, sim, mas não é sobre comparar, é sobre singularizar um processo e uma relação única estabelecida. Isso. Né? E o quanto da sua vida envolve aquilo. Eu fiquei pensando assim, na hora que a pessoa fala, eu sofri mais pela minha mãe do que pelo meu pai, quão presente, quão bem estabelecido e quantas coisas estavam acontecendo na relação com essa mãe e que com o pai provavelmente era de uma outra forma ou era menos e por isso que sentiu diferente. Eu não falo nem que é menos, porque é um sentir diferente. Sim, é diferente. É porque eu acho importante nomear assim, as pessoas falam, eu senti mais ou menos, sei que eu falo, gente, mas a gente sente diferente em cada relação que a gente estabelece, a gente sente diferente, igual as pessoas falam, eu amo mais ou eu amo menos, eu falo, ama diferente, porque a relação é diferente. Né? E vai amar diferente mesmo. Sim, que bom, né? Que bom, né? Imagina. Imagina se mas já lembrou de perguntar pra minha mãe se ela ama mais eu ou meu irmão agora. já pergunto. Né? E uma coisa importante que eu queria destacar, Pri, que o papel da cultura nisso. Porque a gente aprende amor como doar-se, né, como benevolente, como a qualquer custo, né? Só que amor envolve muita coisa. Né? Envolve revisão das expectativas, envolve tristeza também. Sim. Porque em processos de vinculação, tem coisas que você vai fazer que seu filho vai gostar e tem coisas que ele vai fazer que você não vai gostar e vice-versa. Né? E no luto também tem isso. Né? É um processo extremamente oscilatório, extremamente movimentado, extremamente envolto de muita coisa. Né? A gente está pensando, a gente está se alimentando, a gente está fazendo, a gente está correndo, a gente tá... Né? Em questões de verbo é muita coisa. Né? Sim. E aí envolve que a cultura é norteadora da prática de vivenciar luto. Né? Onde eu tô, com quem eu tô, como eu estou. Sim. Porque em alguns casos, em situações de luto, né, especialmente em lutos não reconhecidos, como término de relacionamento, por exemplo, sim, vai dizer, a sociedade, a cultura, né, nossos ritos e práticas, vai dizer por quem, quando, por quanto tempo a gente se enluta. Então, além do ser diferente, exige também essa diferença sobre as expectativas em relação ao processo que é viver luto, que é um processo extremamente complexo e que também exige do indivíduo muito tempo, que não é 1 ano, não é 2 anos, mas o buscador Google ali avisa pra gente, né? 2 anos você já tem que estar bem. E não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona, né? Isso é uma das coisas, eu lembro, eu não sei qual DSM, mas tinha um período que eles estabeleceram como luto saudável. Mas isso já caiu, né? No DSM-5 agora isso não tá. O TR. O que é gente, polêmica. Mais uma, Zoom, polêmica. Mais uma polêmica. Existe uma pesquisa que eu acho bem interessante aqui do mestrado em psicologia da UEL, da Thaís Fernanda, onde ela vai fazer uma árvore genealógica do DSM, no luto do DSM. No luto no DSM, né? E aí, antes, o luto ele estava como critério de exclusão para diagnóstico de depressão, por exemplo. Aí caiu. Ou seja, né? Então, se a pessoa estava enlutada dentro de um período ali de 1 ano, 12 meses, adulto, 6 meses para criança, então você não podia diagnosticar depressão. Grave, no caso.
Tá. Só que agora não tem esse critério de exclusão. Então há um super diagnóstico de depressão e não de luto. Aí começa-se a pensar na ideia de um diagnóstico para o luto, porque esse papo de luto patológico começa lá por Freud, que ele vai diferenciar o que é luto, o que é melancolia, que a gente conhece como depressão hoje, Uhum. e vai falar, ó, existe uma diferença. E aí a ideia de luto patológico, luto enquanto doença. Só que começa a ser um movimentado, tipo, não, luto não é uma doença. Não é um processo de que você medica e tem um prognóstico para cura. É um processo de viver, Sim. né? De aprender. Uma linha do tempo da aprendizagem. Eu gosto muito que a Mary Frances O'Connor, uma pesquisadora norte-americana, que fala isso. Luto é aprendizagem. E começa-se informalmente, né, discussões sobre o nome de um termo chamado luto prolongado. O que é a ideia que você tem quando eu falo luto prolongado? Tempo. Né? Inicialmente é um tempo. Né? E aí começa a se utilizar na comunidade científica o termo luto complicado, que eu particularmente gosto mais. Que fala das complicações que um luto pode ter. A gente está falando de ausência, rede de apoio, uso de medicamentos, suporte de ajuda em saúde mental, por exemplo. Sim. E aí, informalmente, começa a utilizar o termo, na década de 90, luto prolongado. Holly Preggerson, lá dos Estados Unidos. E aí, como que funciona quando a gente fala de uma entidade diagnóstica, uma categoria diagnóstica? Pesquisa, eu preciso falar prevalência, eu preciso falar qual população, preciso falar dos critérios, sintomas, né? Sim. E aí, no DSM-5, que foi lançado em 2013, salvo engano, depois você joga no Google aí, galera, DSM-3, 2013. DSM-5 surge na área de estudos posteriores um termo, uma patologia chamada transtorno do luto complexo persistente. Esse é o nome. Então lá tinha critérios diagnósticos definidos como tempo, saudade intensa, desejo, preocupação, né, alguns critérios. Diante disso, começa uma busca incessante de validação de um novo diagnóstico. Porque quando está na área de estudos posteriores, possivelmente no próximo DSM ele já vem como diagnóstico. E aí o que aconteceu? 2018, a CID, né, 10 e CID 11, quando foi lançado, surge então um transtorno de luto prolongado. Que aí é uma entidade diagnóstica que fala de tempo e algumas sintomatologias e os critérios de prevalência para a população. E aí começou o burburinho, né? E assim, gente, entre divergências diversas, o mundo inteiro tava falando disso, né? No campo do luto. Só que aí eu tô falando de uma população estudada, restrita, branca, e que não corresponde à maioria do mundo, que é muito diverso, né? Sim. Então a gente tem essas discussões em relação a como o diagnóstico ele é pensado e estruturado e para quem ele é estruturado. E aí começa-se no DSM-5-TR esse burburinho. Quando ele foi lançado em 2023, 2022, acho que 2023 exatamente, aparece lá transtorno de luto prolongado. Ou seja, esse é um diagnóstico que confere a interlocução entre áreas de saúde, especialmente saúde mental. Então, acaba que eu recebo bastante esse pedido. Avalie se tem o transtorno de luto prolongado ou não. Porque isso garante direito, acesso à saúde, afastamento de trabalho. Sim. Né? Obviamente que isso é muito inicial, tímido, né? Mas já existe esse diagnóstico. Isso. Aí a grande questão é, luto é doença ou não? Existe o luto propriamente dito e existe o transtorno de luto prolongado. Qual que é o X da questão do luto prolongado? Que ele diz pra gente o termo, né, luto prolongado com o tempo, mas você não avalia só o tempo. Você avalia a perturbação, né, no sentido de dificuldade de adaptação ou prejuízos no funcionamento. E aí eles colocam lá que 6 meses para crianças e adolescentes, a partir de, e adultos a partir de 12 meses, 1 ano, você pode diagnosticar. Antes disso, você não diagnostica o transtorno de luto prolongado. Então ele vai usar um termo lá pra gente que tenha um eixo do critério diagnóstico, saudade intensa. Como que você mensura a saudade? Ainda mais na nossa cultura, onde a saudade ela é muito valorizada, né, onde a gente se reúne. Então a gente não pode excluir a cultura disso para o diagnóstico. Né? Obviamente que existe sim uma parcela da população que enfrenta grande dificuldade de adaptação em processos de luto. Então a gente tem que ter um olhar muito acurado e muito cuidadoso para pensar diagnóstico. É onde entra a avaliação. Isso que eu ia te perguntar, como é que é feita essa avaliação? Existe a avaliação psicológica, que é uma área regulamentada, exclusiva do Fazer Psi.
psicológico, né? Aham, Que sim. existe polêmicas em torno disso, que a galera quer pegar os testes e tudo mais. Mas a avaliação psicológica não é testagem psicológica, Pri. A gente pode fazer um processo de avaliação psicológica sem usar testes, por exemplo. Com a Aham. observação sistemática do comportamento, a observação, O o relato. relato em entrevista clínica, né? Aham. Porque, um exemplo, já chegou casos de chegar um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, quando era luto. Olha só. Exato, porque se confunde a sintomatologia, né? Aham. Ah, eu escuto, eu tenho alucinação auditiva, ou eu falo com a pessoa. Se você não tiver um bom processo de avaliação, você vai enquadrar em outro diagnóstico. Sim. Porque o luto, a manifestação de luto, ela é diversa e pode sim ter alucinações auditivas, por exemplo. Eu lembro que a minha mãe falava, eu escuto seu pai respirando quando eu tô Uhum. dormindo. Mas eu falei, depois que meu pai faleceu, né? Eu falei, mas é claro, porque assim, ela passou 40 anos Sim, dormindo ao lado dele e escutando ele sim. respirar enquanto ela estava ali. E ela agora, quando dorme, ela falava, eu escuto teu pai respirando. Eu falei, Claro, super! que é o efeito da habituação, tá É, ali presente, né? exatamente. Então, quando eu falo que na testagem psicológica, é justamente a gente prestar atenção como era a relação, quais foram os antecedentes da perda, se foram enfrentadas, como foram enfrentadas. Tô Uhum. falando de outras problemáticas que podem surgir na vida do enlutado, da vida que continua, porque isso também é luto, Sim. né? E obviamente que no campo do luto tem instrumento para avaliar todo tipo de luto, Pri. É. Avaliar a culpa no processo de luto, avaliar o anseio, que é essa saudade intensa no Uhum. processo de luto, Sim. avaliar reações com perda de emprego, por exemplo, Aham. né, término de relacionamento, de saudade de casa, né? Uhum. Então a avaliação, ela é um processo semi-estruturado e flexível para responder e descrever um funcionamento. Uhum. Mas não só prejuízos, também potencialidades, que às vezes o indivíduo também não reconhece que tem, Aham. que possui. Sim, sim. E aí a gente Isso chega é super importante. super Porque é o importante. processo Exato. de mudança e adaptação a tudo isso, né? Quais são Sim. as potencialidades que ela tem, como que a gente trabalha com isso, né? Exato, porque a gente tá vivo e a gente também tem nossas potencialidades além dos prejuízos, Isso. né, para sobreviver. E aí a gente vai fazer uma avaliação funcional, que não é só descrever, mas explicar por que isso acontece nesse contexto em relação a essa condição. Aham. Então a gente vê que muitas vezes as pessoas vão acreditar que o luto é só tristeza ou é só choro, né? Mas tem muita coisa envolvida. Né? Em Uhum. que lugar que eu choro? Que eu posso manifestar o choro? Em Sim. quais condições? Com quem? Na relação daquelas pessoas eu posso falar sobre? Porque existe comumente essa descrição, eu queria falar mais sobre a pessoa. E Né? tem esse mito, né, Lucas, do luto, que as pessoas falam, ai, não vamos falar sobre isso, porque falar sobre isso vai fazer ela sofrer. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, falem sobre Falem isso. sobre isso, é importantíssimo falar sobre Eu pensei isso. na rede de apoio e quem que é que está ao lado dela, com quem ela pode falar sobre Sim. isso. E eu acho importante para comentar essa circunstância, né? A gente tem definições clássicas na literatura para falar sobre luto, né? Da definição de rompimento, o luto é um processo que vem a partir de um rompimento de vínculo significativo. Mas eu gosto de pensar na minha prática clínica, até escrevi isso num capítulo, porque eu adoro escrever sobre. Os livros do Lucas estão aqui, Aqui, tá, galera, gente? Super publica, foca quem aqui. quiser. Cupom ao final, na descrição do vídeo, é verdade. Me lembra de fazer o cupom, Pri, Lembro. no final. E acho que é importante dizer, né, esse movimento, que o luto, para você conhecer e saber, é você estar disponível a saber o que é para a pessoa enlutada. Aham. Porque é sobre a pessoa Sim, que está num processo de luto. sim. E acho que isso coloca a pessoa como ativa e autônoma no seu processo, de tomar decisões a respeito do que vai fazer, ou até estar disponível e aberta para receber ajuda quando não sabe o que fazer. Uhum. Sim. Então acaba que a ideia, voltando só à ideia de fase, coloca o sujeito até como passivo do processo, de espera, e não é assim que funciona. Aham. Se luta é movimento, exige ação, Sim, sim. exige verbo, né? Caminhar, movimentar, fazer. Sim. Coloca a gente nessa possibilidade de transformação. Uhum. Então é muito importante que a gente reconheça isso também. Sim, sim. Não é? Nossa, você está falando isso, vou dar um exemplo, mas eu acho importante falar sobre isso. Assim, do processo de luto da minha mãe com meu pai, foi Aham. muito, muito difícil. Mas você falando isso, eu fiquei pensando assim, a vida inteira, desde que meus pais se casaram, pela profissão do meu pai, de 2 em 2 anos a gente mudava de cidade.
Uhum. né? Então, assim, o que que a minha mãe sempre fala? Que ela e meu pai se aproximaram muito, porque a cada mudança de cidade era só eles que tinham que começar tudo de novo. Então, assim, daí mudava de novo, era só ela e ele que tinham que começar tudo de novo. Daí eu fiquei pensando, todas as mudanças e todas as adaptações que a minha mãe fez ao longo da vida, ela fez ao lado Uhum. do meu pai. Então, ele sempre foi um parceiro nesse processo de mudança. E daí, quando ele morreu, ela teve que passar por essa mudança sozinha. Sozinho. E isso, acho que para ela foi muito sofrido, tanto que é a maior dor da minha mãe. Minha mãe já passou por algumas, né? Mas essa da morte do meu pai, para ela é a mais difícil, assim. E eu fiquei pensando nisso, assim, todo o processo de adaptação, ele estava ao lado dela. Quando as filhas saíram de casa, Uhum. todo o processo da vida, ele sempre estava ao lado dela, de todas as mudanças, né? É. E daí, quando ele morreu, ela não tinha mais E isso. como que a gente faz uma mudança, sendo que esse repertório estava ligado em relação a uma outra Ao pessoa? outro. Né? E aí fica extremamente difícil mesmo. Isso, é Muito isso. difícil. Né? E que bom que a gente pode perceber que reconhecer que a vida com ele teve muita mudança e a possibilidade disso. E que não é tarefa fácil, Pri. Não é. Né? E aí é perceber que a dificuldade está justamente porque a relação deixou de De existir. existir. Isso. Né? Então, perceber isso é extremamente difícil. E lidar com isso mais ainda. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo sem. Isso. E é importante pensar nisso, né? Por isso que eu falo assim, entender sempre que o processo de luto é adaptação, Uhum. é mudança, e você entender que você sempre teve um processo de adaptar-se à mudança e que agora é diferente, Uhum. é uma análise muito importante para que a pessoa consiga perceber e achar novas formas de se comportar na Isso. ausência. Isso. E uma coisa importante, como eu descrevo isso, né? Eu falo assim, seja paciente, seja em palestra, o luto é a fase de experimentação, Aham. que é tudo novo. Então, é Sim. como se você não soubesse se comportar. Será que esse copo, se eu colocar aqui, ele tá correto? Porque eu não tenho o olhar do outro como modelo para me Aham. orientar e nem tampouco sei se isso cabe. Então, você pode experimentar, né? Vai ser fácil? Não. Mas a gente tem que fazer o que é possível. Então, o que a gente dá conta de Aham. fazer? Até onde? Qual o limite? Isso envolve experimentação, Sim. Sim. não é? É, que é super legal, né? Sim. E outra coisa que eu ia falar na hora que você falou de cultura, que daí a gente foi para outro caminho, mas só Sim. voltar um pouquinho, uma coisa que eu pensei, assim, não sei se eu sou leiga no assunto, você vai entender disso muito melhor do que eu, mas dá a impressão que a cultura latina, a morte, o vestir-se de preto, Aham. envolvida de dor, essa coisa pesada, assim, né? E a cultura oriental, pelo que eu vejo, é o vestir-se de branco, Aham. né? Que tem uma outra visão sobre tudo isso. E eu fico pensando assim, o tanto que essa cultura ajuda, né, nesse processo de como as Sim. pessoas vão enfrentar tudo isso, né? Sim, perfeito. Você sabe que antes a gente vestia de branco, né? O Ah, preto veio na era vitoriana. Então a nossa cultura de rito, ele é eurocentrada, total, né? né? Então ele vem com a colonização e acaba gerando esse movimento de o preto, do choro, até mesmo do velório, Aham. né? Então, no Ocidente, se a gente olhar um historiador chamado Felipe Herrier, ele tem um livro chamado História da Morte no Ocidente. Ele vai trazer pra gente como a gente constituiu-se enquanto cultura para falar sobre luto e falar sobre morte e os ritos a partir disso. As crianças participavam dos cuidados com o corpo. Era público. E o Aham. medo que se tinha era morrer longe, distante, sem cuidado da sociedade. Ah, tá. Tanto que o corpo era velado na casa, Em né? casa. Eu E aí, lembro que meu avô foi velado na sim, casa. né, do caixão atrás da porta da sala. Então, Sim. né, você tem todo o rito ali que é social, ele é cultural, ele faz parte. Eu, quando criança, ia muito em velório, porque era ali, Tava ali. disponível, Uhum. né? Então vamos fazer café, né? Eu lembro que quando eu mudei para Londrina, eu nasci em Paiquerê, que é né, um distrito. Então pequeno, o rito tá ali, o rito tá ali. Quando eu mudei, que a minha avó falava, vamos mudar pra cidade, vamos pra cidade. Mudo pra Londrina, a filha do vizinho morre em um Aham. acidente. Isso eu tinha 16, 17 anos na época. Então eu tava no ensino médio, e aí minha avó soube, né, porque tinha contato, varria a calçada ali de manhã, Sim. tinha contato. Vou fazer um café. Aí eu falei, vó, mas a gente não faz isso aqui. Né? Então o que eu quero dizer com isso? Que a cultura modifica como a gente vai ofertar suporte.
E aí o Sim. rito tá nisso, entra nesse eixo. Porque se antes a gente fazia dentro de casa, tinha um vizinho que dava um bolo, tinha outro que dava um café, dava uma bolacha. E isso é um Sim. fator protetivo para a saúde mental gigantesco. Isso, porque é ter essa rede de apoio, de ter as pessoas ali, né? Exato. Participando disso junto. E eu gosto muito de uma frase que a Mariane Branquinho, psicóloga aqui em Londrina, fala Sim. assim, luto precisa de gente. Então, quanto mais gente, melhor. Só que assim, Sim. depende da gente também, né? Que tem galera que não ajuda, atrapalha. Né? Enfim, e coloca essa possibilidade da gente fazer um enfrentamento mais adequado, no sentido de com quem eu posso contar, que ajuda eu posso contar, o que eu preciso. Então muita gente pergunta assim, a pessoa perdeu alguém, o que eu faço? Manda um bolo. Manda um bolo, já recebi meu irmão uma vez, né? Meu irmão é mecânico, não tem conhecimento de psicologia. Sim. E aí um amigo perdeu a mãe, ele foi no velório e falou assim, que remédio eu posso dar aí? Eu falei, como assim remédio? Não, prescreve. Então, ele achava que era um profissional prescritor, né? Essa ideia do psicólogo também, de saúde mental. Eu falei, não, só dá um abraço. E ele não vai lembrar o que você falou. Né? Então, esse amigo fala até hoje, eu lembro o abraço que o Leonardo me deu. Sim. Então, acaba que você tem ali próximo. Aí, quando a gente fala da cultura no Ocidente, você tinha um medo, né, de morrer distante e tudo mais. O que começa a acontecer? O hospital. Então, a morte passa a acontecer distante, não mais próxima. Então, o tabu começa a acontecer. Né? O cemitério, por conta de uma reforma higienista, começa a ser distante da cidade, não em volta da igreja. Né? Porque tinha essa crença, né? Mais próximo da igreja, mais encontro com o divino, né? Sim. Então começa a ser distante, começa a ser feio, começa a ser sujo. E aí surge o que a gente tem como prática hoje. Do cemitério ser distante. Né? E aí... E os corpos serem velados num local específico. Tem um lugar para isso. Né? Então a gente, como grandes centros urbanos, fecha, a gente dorme e no outro dia a gente volta. Não passa a noite inteira mais. Sim. Então vai mudando. Né? E um outro fato que mudou os nossos ritos foi a pandemia. Que ficou conhecido na literatura como Velório Express. Nossa, que foi muito complicado, foi né? Extremamente. Porque isso é uma das perguntas que eu ia te fazer, assim. O tanto que é importante passar pelos ritos. Fundamental. Nesse mas o velório processo não é o de único. Elaboração. Não, né? É por isso que eu falei os ritos, né? Sim. Mas o velório é um dos ritos conhecido para se passar, né? Exato. Eu acho que o velório, ele é um componente marcador importante. Porque você tem um local, você tem um corpo, e você tem pessoas ali que foram até lá, disponíveis. Tá? Então eu acho que é um rito importante. Mas quando isso não é possível? Como foi no contexto da pandemia. Não foi possível o velório. Sim. Ou foi muito rápido. Né? Então a despedida ela ficou deturpada ou não conhecida. Né? Então é muito comum que os pacientes possam chegar e dizer da dificuldade que é concretizar a morte. Sim. Então o velório, ele é, na nossa cultura, um fundamental item para despedida e para processos de luto. Né? A gente vai experimentar muitas sensações ali que até então desconhecidas naquele momento. Vendo o corpo, recebendo o carinho das pessoas, recebendo o cuidado das pessoas. Sim. O que é importantíssimo. E quando isso não é possível, o que a gente faz? Né? Então, eu já vivenciei na prática profissional outras formas de ritualizar. Né? E muitas delas ligadas com espiritualidade. Porque é um eixo central que a gente também não pode descartar. Né? Exatamente porque somos um país cristão, em sua maioria, né? Mas existem outros ritos de levar flores ao cemitério, de cuidar do túmulo, por exemplo, né? De escrever livro, né? De reunir uma vez por mês as pessoas para comentar e falar sobre aquela pessoa que se foi. Porque acho que uma coisa muito importante é que o cuidado ele não cessa quando a pessoa vai embora. Isso a gente precisa também compreender, que o cuidado também se estende às coisas que ficaram, e o cuidado se estende também ao túmulo, ou às cinzas, ou depende do rito ali feito. Né? Existe pluralidade também nos ritos. Existe um livro, foca aqui, Isa, chama Morte e Luto através das Culturas, do Colin Parkes e mais 2 autores que eu não me recordo o nome, perdão, galera. Então, nesse livro ele vai passear em diferentes culturas e ritos, que a gente às vezes nem imagina que possui. Mas o mundo é tão diverso, com diversos ritos, que são possíveis a gente fazer. Só que a nós, e na nossa cultura, não é conhecido ainda. Né? Então a gente tem um velório como um fator único ali, ou exclusivo, pensando na cultura de ritual, fazer. Né? O ritual.
Entendi. ritualística. Sim. E ritual é importante, galera. É isso que eu pensei, o ritual é importante. Sim. Né? Eu sempre penso assim, de todos os velórios que eu acompanhei, que foram vários, mas das pessoas que são muito significativas para mim é isso, assim, ver o corpo e principalmente para mim é a parte que mais me dói, assim, que eu me esforço para estar lá, mas é muito sofrido. É a hora que fecha o caixão, Sim. nossa, É. e que coloca ele Lá. É. Nossa, essa parte pra mim é sempre muito, muito sofrida, assim, porque pra mim ali é a última vez Exato. que eu E vou é ver. muito difícil. É muito. Recentemente a avó do meu esposo faleceu. E passamos por isso, de fechar o caixão, né? Então ela foi colocada em uma gaveta, não foi abaixo da terra, tudo mais, no túmulo da família. Sim. E depois eu percebi, assim, que, obviamente, o processo de luto acontecendo, eu observando. Meu marido, não sei se deu sorte ou azar de casar com um psicólogo, né? E aí eu, muito quieto, eu perguntei: tá acontecendo alguma coisa? Você quer me perguntar alguma coisa? Eu tô percebendo que você é mais calado. Eu entendo que é saudade da sua avó, né? Uma avó que eu também cheguei a conhecer e conviver durante o período. E ele falou assim: ah, é estranho, porque no dia tava chovendo e eu pensei que ela poderia passar frio. Então, isso também envolve o luto, porque o que a gente conhece da relação do corpo? Chuva, frio, né? Não comer, fome. Então, eu falei pra ele: olha, Viducha, tá, gente? É assim que eu chamo. Revelando tudo aqui, é Viducha. Viducha, quando a gente morre, a gente não sente frio, a gente não sente fome. O corpo desliga. Né? E para ele era racionalmente, sabia disso. Sim, mas é um primeiro pensamento que vem. É o do cuidado. Do cuidado, você da proximidade. Cuidando. E aí uma coisa que fez muito sentido para ele, eu expliquei, falei assim: você tá preocupado com isso porque é o que você conhece. A morte você não conhece. Então é natural que a gente se preocupe com o frio porque a gente ama. A gente quer cuidar, a gente quer zelar, a gente quer fazer. Isso. E é uma atitude muito difícil a gente deixar, né? Só que a gente sabe que ela está lá, o corpo. Né? Aí a crença de cada um faz um movimento de se existe vida após a morte, se tem reencarnação. É outra cultura, é outra perspectiva, é uma outra crença. Agora, no caso, o corpo tá lá. Então a gente pode visitar, a gente pode cuidar, a gente pode, né, fazer, a gente tem uma foto dela em casa com ele, né, como parte da nossa estante, no rito, tá tudo certo. Então acaba que é difícil e que também, em alguma medida, a gente pode ter essa dificuldade, né, de ser a última vez. E até, uma coisa até importante, viver. Porque muita gente acredita que vai trair se sentir felicidade. Como uma, né? Só que vai sentir felicidade, vai sentir alegria. Porque o luto não tira tudo isso. O luto é uma parte, não é o todo. Apesar que inicialmente, numa fase aguda de luto, né? Intensamente, intensas emoções, você vai ser tomado por aquilo. Isso. Mas tem dia que o luto é pequenininho, tem dia que o luto é um pouco maior, tem dia que o luto ele diminui o tamanho, ele vai e volta. Mas eu gosto muito de uma teoria eu esqueci o nome da autora agora, mas bem famoso no Instagram, o potinho, né? Que o luto diminui e o pote cresce, assim. É você que cresce, o luto não diminui, né? O luto, ele oscila, obviamente, parece uma sanfona, vai oscilando. Mas você que cresce, você que desenvolve, você que possibilita, então, ações de repertório de enfrentamento à vida que continua e continua de que jeito. Então, acho que isso é super importante, que saibamos reconhecer também. Sim. Nessa coisa da culpa, eu fiquei pensando assim, eu tô acompanhando um cliente que a namorada, né, mas viviam juntos, faleceu faz 1 ano e meio, né, e ele fala, nossa, ela mudou a minha vida, então, assim, depois que eu conheci ela, assim, eu me tornei outra pessoa, eu admirei um monte de coisa, então ela foi fundamental da mudança na minha vida, e agora ela faleceu, eles tiveram um relacionamento curto, assim, né, e curto, sei lá, 4 anos, e agora ela faleceu, e daí, depois de 1 ano e meio, ele tá conhecendo outra pessoa, e daí ele fala, não, mas eu ainda amo ela. Sim. E daí eu falo, vai continuar amando. Vai continuar amando. Porque a sua história com ela continua fazendo parte de você. Exato. Então você vai continuar amando, mas isso não quer dizer que você não possa amar outra pessoa. Exatamente. Né? E o único que detém o direito da narrativa é ele, porque ele que viveu. Isso. E eu acho importante você dizer, me lembrou de um outro paciente, eu vou relatar aqui porque eu tenho autorização e publicação, já publiquei caso deles em livro, caso dele em livro. Mas a época de pandemia, 2021, os dois são internados por Covid. Ele sai vivo e ela não.
Então tem toda a ritualística, tem, né, privada, né, no sentido de extirpada, não podia ter. Enfim, todo o processo de desenvolvimento ali da vida. E aí ele veio, a gente ficou aproximadamente 1 ano e 9 meses juntos em psicoterapia. E nesse processo ele conheceu uma nova pessoa. E aí o trabalho é esse. Eu amo, mas ainda assim quero ter a minha vida. E como que é? Como que é encaixar tudo isso? Como que é trazer pra casa? E aí depois ele casou novamente, né? Vira e mexe eu recebo mensagem dele, né? Sim, que legal. Como é que tá? Tudo bem? E você e tal? Às vezes me liga, tipo, e aí? Não, tudo bem. Um paciente muito, muito, muito querido, muito amoroso. Então casou-se novamente. E aí depois voltou pro processo terapêutico pra aprender a lidar com essa mudança, que é uma nova pessoa, com uma nova rotina, com itens diferentes, com desejos diferentes, mas tá tudo muito bem, obrigado. Então, coloca a gente nessa posição de a vida continua, não é trair, não é ferir, né? E a culpa, ela pode surgir de forma muito sorrateira em alguns momentos. E eu acho que em vários momentos essa culpa aparece, assim, sabe? De que eu devia estar vivendo isso, mas eu queria viver isso com ela. Exato. E daí vem um pouco essa culpa de eu tô errado. E eu falo, não. Isso chama-se culpa do sobrevivente, Pri. Né? Que é essa ideia, eu estou vivo, eu sobrevivi, estou sobrevivendo a esse percurso. Como que é viver sem? Me é permitido? Sim. Né? É necessário que a gente viva, porque a vida está aí. Isso. Né? E vai ter muita dificuldade, ou vai ter culpa, sim. Apesar de, o que a gente faz? Então, é base da ACT, assim, eu pergunto para os pacientes, né, da terapia de aceitação e compromisso. Você faz, te aproxima? O que você pensa, o que você quer, né? O que é importante para você, né? E isso envolve muito, no luto, muito o que a pessoa gostaria que eu fizesse, o que a pessoa gostaria ou pensasse isso de mim. O que isso pode, sim, ser um facilitador ou a pessoa paralisar também. Então, são coisas, detalhes que a gente precisa pensar. Que é bem interessante. Que legal, né? Não é? É muito importante. Sim. E aí, você acha que tem mais alguma coisa que a gente precisa abordar hoje? Vamos deixar para os fãs. Pergunta aí, galera, nos comentários. Vai estar no Instagram também? Vai estar no Instagram também. Vai estar no Instagram também, você pode perguntar, deixando, fiquei com dúvida. Hashtag volta Lucas. Que daí eu ganho outro cachê. Não, brincadeira, gente, é por amor que a gente faz, né? Volta. E a gente pode tratar de vários outros assuntos também, Pri. Isso, mas inicialmente eu gosto desse papo que a gente trouxe. Bastante informação relevante. Bastante informação, não né? Eu gosto. E fica o convite aí pro pessoal. A gente vai ter nossa jornada de luto, né? No dia 26 e 27 de junho. O Lucas super vai estar com a gente nessa jornada de luto. Vocês estão convidadíssimos para participar junto com a gente. Isso mesmo, galera. Então eu espero vocês na jornada em junho, né, Pri? Junho. Tá na minha agenda. É que junho e julho eu confundo os meses. Mas é junho. Junho! Vem aí, eu vou estar falando sobre avaliação psicológica, avaliação funcional, como que a gente faz isso em processo de luto, que é uma abordagem teórico-prática e vai ter muita gente boa. Eu espero vocês lá. E depois, na descrição do vídeo, vou botar lá depois na descrição do Instagram. Tá. @LucasBarbosaPsi. Mas os livros também, tem esse de Ciências do Comportamento. Aí tem esse de avaliação psicológica. Esse é recente, Pri. Esse é recente. Capa dura. E esse chiquérrimo. E esse é mais antigo, tá, gente? Mas ainda super útil. E tem outros também, mas aí a gente vai sempre se atualizando. Obrigado pelo convite, Pri, de estar aqui. Obrigado você que assistiu. Depois, dúvidas na descrição do Pix. Não, brincadeira. Pode mandar lá no Instagram, no direct, que a gente vai conversando. Muitíssimo obrigada. E vocês, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Qualquer dúvida, sugestão de tema, coloca aqui no Instagram ou no YouTube pra gente. A gente tá super disponível. O Lucas vem aqui quantas vezes for necessário. O Lucas vai estar aqui com a gente. Meu celular tocando amanhã, já 11 horas da manhã. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.